Vamos falar sobre auto-inquirição, inquirindo na natureza do eu real. Após teres passado por todos aqueles passos que eu mencionei anteriormente, após estares livre da maioria dos apegos ao mundano, com certeza estabelecido num nível em que não queres mais nada deste mundo, após já teres conquistado um certo nível de liberdade, que significa não poder ficar quieto sem ser arrastado pelas pulsões internas em investimentos que te exteriorizam, após teres conquistado um certo nível de silêncio, ou seja, a percepção do silêncio, daquele corpo de silêncio que falei anteriormente, poderá chegar a hora de praticar auto-inquirição. E eu digo poderá porque neste nível já é suposto ter orientação. Se não tem orientação, não está neste nível. Porque para chegar neste nível tem que ter orientação. Então, a auto-inquirição significa investigar a origem do eu, investigar o eu. E investigar significa ir até tocar, permanecer no eu, até que o não eu desapareça. Fala-se muito em fazer a pergunta do quem sou eu, como se fosse um mantra. Na prática da auto-inquirição, o quem sou eu é a frase que ativa, que faz com que a atenção se mova para a origem, para aquele centro, para aquele ponto zero. O mesmo ponto zero da concentração, ou melhor, o mesmo ponto zero antes da atenção se mover em relação a um objeto, a um pensamento, a um estímulo, ela está em algum lugar, está repousando em algum lugar. Esse é o ponto zero. Esse também é a identidade. É como se fosse o portão da totalidade, em que a consciência individual fica ali, na espera que ele se abra. E cada vez que fazes a pergunta quem sou eu, a tua atenção se volta para lá. O propósito não é estar constantemente a fazer a pergunta quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. A atenção moveu-se para lá e eu permaneço lá. Eu só volto a repetir a pergunta caso haja distração de novo e eu não consiga voltar por outro meio. Mas neste nível, caso os passos anteriores tenham sido feitos como deve ser, a tua mente já não se distrai. Ela já não é afligida por pensamentos. Já existe uma quietude. Então há a possibilidade de permanecer ali. Tal qual no exemplo que eu usei com a meditação, com o silêncio vivo, é acessar este silêncio vivo, que também se chama identidade, e permanecer nela. Enquanto permanece ali no centro, a atenção move-se, ficou ali no centro, todas as estruturas do sonho começam a perder o seu alimento. O seu alimento base é a tua atenção e a tua importância que estás a atribuir. Na ausência dele, elas começam a colapsar, até ao colapsar total da ilusão, da identidade individual. Então, a prática da auto-inquirição é voltar e permanecer constantemente no ponto zero, na origem, na identidade, para que todo sonho se dissolva. Sem um alto grau de desapego
e de devoção, esta prática torna-se como uma espécie de meditação, não é? Muito menos eficiente, porque para fazer este trabalho mais grosseiro anterior, há técnicas muito mais adequadas, que farão isso muito mais rápido. Porque num estágio inicial, a autoinquirição é praticamente impossível para uma grande maioria, não é? Porque é necessário um alto grau de desapego, de força, que seria o equivalente a alguém, sei lá, suportar entrar em combustão espontânea, não é? De repente, olhar para todos os apegos e simplesmente permanecer ali, não acontece. Então, torna-se como que prematuramente essa prática torna-se como que uma meditação, uma técnica de concentração em que volta para a presença, sai, volta para a presença, sai, mas continua. Só que é assim, tem um outro aspecto. Quando se entra na autoinquirição, já não entra a questão de Deus, nada disso. É a identidade pura, a presença. Eu. E se a parte da devoção não está bem estabelecida, seca tudo e fecha mais no egoísmo. Porque há aquela confusão do eu, complexo corpo-mente, totalidade. E então começa a ser uma forma, já que contorna o processo de purificação, contorna, não é? Então acaba por ser algo que alimenta mais as estruturas egóicas. Não é autoinquirição. Vira outra coisa. Então a autoinquirição, sendo a mais elevada filosofia espiritual, ou podemos chamar também o último trajeto, ou potencialmente o último trajeto, porque não necessariamente tem que ser por aqui, não é? Tanto o caminho da meditação, quanto da devoção, todos se puxam uns aos outros e vai estar tudo no mesmo lugar. Este precisa de um alto nível de força. Então, sendo a filosofia mais alta, precisa também do buscador, já de um nível muito superior. E esse buscador já não é afligido pelas perturbações humanas. Já para ele já é claro, ele já não quer. Ele é um renunciante. O renunciante que pôs para o lado. Não foi um sacrifício. Aquilo já não tem nada. Ou pelo menos, o que ele busca, a sua busca é tão forte, que aquilo já não tem peso significativo. A prática da autoinquirição, na realidade, meio que ela não se ensina. Ensina e não ensina. Não ensina no sentido, já não é um ensinamento teórico, já é orientação. Não estou a dizer que não haja benefícios antes, porque toda a prática espiritual tem benefícios, independentemente do nível de maturidade do buscador. Apenas precocemente não é um uso eficiente do tempo. Mas, junto com meditação, dá para fazer algo interessante também. Autoinquirição. Resumidamente.